Galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Não É Uma Cópia. Eu sou o Luiz e essa franquia é tão boa que parece que foi dirigida pelo Paul W.S. Anderson. Que é o Charlie e o Tom Cruise precisa parar de ter aulas com o Nolan. Aqui é o Sam e hoje eu estarei correndo que nem o Tom Cruise. Bom, como meus amigos falaram e vocês já perceberam pelo título e pela capa, hoje nós vamos falar do mais novo lançamento da franquia Missão Impossível, o 7º filme, e vamos passar pelos outros 6 também, mas isso logo depois da vinheta. A vida de vocês é mais importante pra mim do que a minha. Nenhuma vida importa mais do que esta missão. Eu não aceito isso. Bom, pessoal, antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, né? Acessem o nosso site, o forumnerd.com, o O com acento agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias que acontecem na cultura pop, além de críticas, artigos, podcasts e tudo mais. Acessem o nosso Twitter também no @nerd_fórum, nosso Instagram no @fórumnerd e nosso TikTok também no @fórumnerd. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal do YouTube, o Fórum Nerd, onde a gente posta os podcasts, vídeos semanais, vídeos curtos, vídeos sobre os principais lançamentos, novidades da cultura pop. Não se esqueçam de dar um like nos vídeos, né, que nos ajuda demais. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação e, novamente, não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante. E hoje, meus amigos, a gente vai passear um pouco, né, pela franquia Missão Impossível, pelos 7 filmes, né? A gente vai começar do primeiro, lançado em 1996, dirigido pelo Brian De Palma, que já era estrelado pelo Tom Cruise na época. E esse filme que foi uma das principais bilheterias, se eu não estiver enganado, eu acho que ele foi a terceira ou a quarta maior bilheteria de 1996. E para quem não sabe, Missão Impossível é inspirado, baseado numa série dos anos 60, de mesmo nome também. Queria saber do Charlie, queria saber do Sam. Vocês assistiram o primeiro filme em que época? Vocês lembram? E o que vocês acharam do Missão Impossível 1? Então, o Missão Impossível você falou da série, né? Mas é engraçado que foi uma série dos anos 60, mas que ganhou um revival nos 80, né? Em 88, uns 8 anos antes do filme estrear. Só 2 temporadas e foi um flop. Mesmo assim, eles quiseram fazer o filme. E Missão Impossível sempre... É até engraçado, que era uma franquia que eu sempre tinha um ódiozinho, né? Eu sempre achava que era tipo Velozes e Furiosos, sabe? Uma parada... uma franquia de ação ruim, interminável e genérica. Então eu nunca dei muita bola. Mas eu lembro que quando eu tinha uns 14 anos, lá pra 2015, 2014... Eu tava numa praia com os meus pais e tava entediado, não tinha nada pra fazer. Eu liguei a televisão e tava passando na Globo o Missão Impossível 4, eu acho, que é o do Bad Bird. Eu não tinha nada pra fazer, eu tava assistindo. Eu fiquei meio chocado, falei, nossa, as cenas já são tão boas, não parece tão genérico como um Velozes e Furiosos, parece um filme bom, né? Eu fiquei bem chocado, mas assim, acabou que eu nem terminei o filme, mas passou alguns anos e eu decidi maratonar a franquia, principalmente por causa do 6º filme, né? O Efeito Fallout, que foi um filme super elogiado na época, e eu assisti e gostei bastante. Eu comecei a ver a franquia lá pra 2020, 2021, aproveitando que os filmes tinham entrado na Netflix, e eu assisti tipo todos assim, e foi uma franquia que me conquistou, que eu realmente gostei. Eu também fiquei chocado quando descobri que o primeiro filme é dirigido pelo Brian De Palma, o diretor de Scarface, o Charlitos Way, né? Carrie a Estranha, tinha um baita diretor. Era um clima de espionagem bem interessante. Além de, claro, que todo mundo conhece a trilha sonora do Missão Impossível, o tema que é bem icônico. Meu primeiro contato foi assim, embora não seja o melhor filme da franquia, porque foi uma franquia que ela foi evoluindo gradativamente, né? Cada filme vai se superando, o que é uma coisa bem rara. O primeiro filme ele é bem sólido e bem competente e até que envelheceu bem. Algo antes de falar sobre a franquia, dá pra ver que o Charlie é bem egoísta quando ele chama o filme Carlitos Way de Charlitos Way. Então o homem só pensa em si mesmo, é incrível. Mas não é Carlito? Você falou Charlitos Way. Porra. Eu não lembro o nome do filme.
Lembro que era Não, mas É o filme do Al Pacino Porque- Peaky Blinder. Melhor. porque a minha história com a franquia é tipo parecida com a sua. Acho que o primeiro que eu vi antes de ver até mesmo os anteriores foi o quarto, né? O do Red Bird, o Protocolo Fantasma, que eu gostei bastante. E não só depois eu fui maratonar em preparação pro Rogue Nation, o quinto filme. E também eu gostei bastante. Eu não tinha esse preconceito seu achando que era uma franquia qualquer de ação genérica. Mas eu também não ligava muito, porque não era interessante pra mim. E quando eu fui maratonar a franquia, eu percebi o quanto ela é boa. É um destaque de ação. O Tom Cruise, né, e fazendo tudo sem dublê, o cara escalando o Burj Khalifa, se colocando em um avião, decolando, o cara faz de tudo. Acho que essa é a maior, um destaque da franquia, né, ele fazendo todas essas cenas sem dublê. O objetivo do Tom Cruise com esses filmes é cometer suicídio, né? Que Ele vai, né, tendo saber qual é o limite dele. E é curioso que vocês comentaram que praticamente nenhum de nós começou assistindo de fato pelo primeiro, né? Muito por conta também da época, vocês ainda não eram nascidos, eu era muito pequeno, mas eu comecei a franquia assistindo. Que não, né, Bill? Já tive. Vai, Já fala, tinha vilão, que fala, vilão, fala, vilão, 60 fala. anos, né? Por aí. Ai, nossa, que engraçado. Nossa, estamos próximo do chiconismo aqui, pessoal. Mas eu comecei assistindo a franquia pelo terceiro, né? Eu não comecei tão bem como vocês que começaram pelo quarto, que é bem melhor. Mas a gente fala disso mais pra frente. Eu também eu concordo com o Sam, assim, né? Eu nunca tive essa visão que o Charlie tinha, assim, inicialmente, de ser uma franquia super valorizada, uma franquia genérica. Mas eu acabei maratonando a franquia, assim, muitos anos depois, né? Eu vi o terceiro, eu não lembro em que época que foi ainda. Eu tinha gostado do filme na época, depois deixei pra lá, assim. Em algum momento de, sei lá, talvez 2017, 18, por ali, eu comecei a assistir, né, os primeiros filmes, começando pelo primeiro, depois reassistir o terceiro também pra entender melhor o contexto. Mas uma coisa que me chama muita atenção, isso dá pra gente falar melhor do segundo pra frente, é que boa parte dessa franquia, ela não é uma continuação direta do filme anterior, assim, né? Tem alguns filmes que funcionam meio que quase isolados, que isso é até bom, né? A gente tem gente da nossa equipe também que começou a assistir pelo sexto filme e tal. Ela não é uma franquia que você precisa, pelo menos em alguns exemplares, né? Desses 7 filmes, você precisa assistir desde o primeiro pra você entender tudo. E isso eu particularmente acho positivo. Acho que o que mais mudou isso foi o mais recente, o sétimo agora, que, né, se você não conhece toda a franquia, acho que parece mais confuso. É, sim, o sétimo, ele. É porque também a ideia deles com o sétimo é encerrar no oitavo, né? É o Clínicas, então, né, tem que ter um monte de callback para os filmes É, anteriores. sim, tem flashback, é onde eles estão conectando bem. No máximo, você só vai ficar, tipo, um pouco perdido nos personagens, tipo, das relações deles, mas, no geral... inclusive, você falou, mas eu acho que a partir do 5, né, que é quando eles tentam dar eles tentam reinventar a franquia, eles começam a fazer mais conexões, né, porque no 5 é quando entra a Rebecca Ferguson, e é no 5 que entra também a personagem lá da Vanessa Kirby. Viva Branca. Ela aparece no 5, no 6 e no 7 agora, que é onde ela tem mais destaque. Então é uma franquia que, como alguém aí citou, são filmes bem isolados, mas que a partir de agora realmente eles deram mais uma conectada nas coisas. E assim, o que vocês acham mesmo desse primeiro filme? Quando a gente chegar no último, a gente pode falar assim, a ordem, preferência, um ranking e tal. Mas o Charlie comentou que ele acha que esse filme envelheceu bem. Você também acha isso, Sam? Eu acho muito curioso, porque o filme é de 96, né, 96, e para participar desse podcast eu revi os primeiros filmes que eram um pouco mais distantes da minha memória, e curiosamente eu odeio falar isso, mas eu concordo com o Sr. Charlie Brown, ele não é o melhor da franquia, eu acho que ele não tá no top 3, pelo menos pra mim, da franquia, mas ele ainda é um filme muito bom, é um filme, sei lá, que eu daria uma nota 7,5, algo parecido com isso, mas ele envelheceu bem, os efeitos especiais, as coreografias ainda está muito bem, né? Mesmo se passando quase 30 anos aí. Eu estou sempre certo. Só que não. Essa questão de datado, não acredito muito em datado, porque o que importa mesmo é tipo, a qualidade. Mas qualquer coisa que passe 30 anos vai ficar um pouco datado, porque realmente não vai condizer com o mundo moderno. Mas é uma coisa também do primeiro, é o jeito que usa a internet, Sam, né? É que você tá falando que você sabe que no próximo filme a gente vai brigar, e já tá se contradizendo, tá falando que não acredita em datado, mas ficou um pouco datado. Mas tudo bem, continua.
Tá bom, então, senhor criminoso. Mas continuando aqui, algo datado do filme é tipo como o Ethan Hunt usa a internet, que quando ele descobre que o nome da contrabandista é Max, ele só bota lá no navegador max.com e aparece o site da personagem. Isso dá pra ver que é bem datado, que o Brian De Palma nunca usou a internet na vida. Mas você releva, isso é um Quando filme, tem claro, né? Em filme, anime, alguma série, tem normalmente uma personagem que é uma hacker, ela começa, tipo, a digitar com os pés, né? Tipo, tem um teclado embaixo, ela começa a digitar. É, de forma aleatória, né? Isso é uma magia. Mas é verdade, ele é meio datado nesse quesito da tecnologia. Mas, tipo, pô, assim, eu concordo com o Bruce. No caso, o Bruce concorda comigo, não quero falar essa frase assim. O filme, ele envelhece em várias coisas, em vários quesitos bem. A direção do Brad De Palma continua ótima. E eu gosto muito, por exemplo, daquela cena, que é a cena, talvez a cena mais icônica da franquia. E eu até colocaria como sei lá, um top 100, top 50 cenas mais icônicas do cinema no geral. Que é aquela na Sala Branca que ele tem que invadir, que ele tá pendurado. Cara, tudo nos anos 90 e no começo dos 2000 fez paródia dessa cena, sabe? Vários filmes, vários desenhos, tá? Tipo, o Looney Tunes fez paródia disso. Realmente é uma sequência que também é bem tensa. Isso aí trabalha o Brad De Palma, isso. Você, tipo, cada vez tem mais desafios, você tem que ver muita gente tentando ultrapassar eles. É Tem bem até divertido o ver isso. clichêzinho da gotinha caindo no chão, né, de suor. Sim. Também o filme antes disso também é bem legal, a traição também constrói bem o primeiro ato do filme, você fica bem tenso também. Então ele sabe construir até chegar essa parte da invasão à central da CIA. E vocês hoje, se vocês, imaginando que vocês assistiram o filme recentemente, que nota vocês dariam para Missão Impossível 1? 7,5. Como diria o nosso amigo Avacha, é uma nota honesta. Bom, eu falei, né, antes que eu daria um 7,5 também, mas se o Charlie deu a mesma nota que eu, possivelmente eu estou errado, eu tenho que rever meus conceitos. E você, Sam? Já que eu tô super faturando, mas eu vou dar um 9 pro filme, porque, desculpa, é um do Brad De Palma, eu não... Eu quero ver a nota que você vai dar como pro segundo filme. Eu já tô vendo que o Bruce tá atacado, tá mordidinho. Então a cada 5 minutos vai ficar me citando aqui, mas tudo bem. A vida de vocês é mais importante pra mim do que a minha. Nenhuma vida importa mais do que esta missão. Eu não aceito isso. Bom, já que o Charlie falou então desse segundo filme, vamos falar dele, né? Lançado 4 anos após, né? Lançado em 2000. Missão Impossível 2 é dirigido pelo John Woo e ele também, né? Obviamente protagonizado pelo Tom Cruise. Na época ele recebeu algumas críticas, enfim. Por muitos ele é considerado o pior filme da franquia. Antes do Charlie começar a atacar o Sam, eu queria saber do Sam. Sam, qual a sua opinião sobre Missão Impossível 2? Antes de assistir eu já estava ciente da fama do filme por ser da franquia, que é o mais fraco. Também agora com o nosso amigo vai dizer, não, é datado, não sei o que é datado, mas isso realmente importa se o filme é datado? Porque no final eu achei ótimo. Eu sei por isso também a expectativa de você achar que vai ser algo péssimo. No final você perceber que no final não é tão ruim assim. Mas no caso também não é que é tão ruim, é que eu realmente achei ótimo. E não, porque é bem brega ou cafona, tipo o Tom Cruise escalando um canyon aí, ok? Também o final, desculpa, mas o final é fantástico. O Tom Cruise totalmente preto, de couro, lutando contra o vilão principal na praia. Desculpa, se você não gosta disso, eu não posso te admirar. Tem que gostar dessa galhofa totalmente despretensiosa. O que mais me deixou assustado é que o Sam ele usou o filme como ótimo, né? E o final como fantástico, então. Assim. Há uma supervalorização que fica clara. Eu amo filmes. E eu digo isso porque eu gosto do Missão Impossível 2, tá? Eu não acho ele o pior da franquia. Eu tô entre o Charlie e o Sam nessa, porque assim, eu não acho esse filme fantástico, como o Sam disse, mas eu também não acho ele ruim. O pessoal só lembra mais do romance entre o Tom Cruise e a... Tandy Newton? Qual é o nome da atriz? A Tandy Newton, né? Isso. Que acho que é muito arrastado e no final acho que consegue até ajudar mais. O personagem dela, né? Se eu não estiver enganado, acho que é Nia. Nia Hall. Nia, mas acho que é Nia, que tem o H, é Nia. Isso mesmo.
Parece um miado, mas ok. E lembrando que esse filme também, né, pra quem não se lembra, ele tem uma participação bem especial do Anthony Hopkins também, né? Não lembrava. Tem a forma engraçada que ele fala: Sr. Hunt, não é missão impossível, não missão difícil. Exatamente. Bem anos 2000 mesmo. Vai, Sr. Charlie Brown, derrame suas presas sobre esse filme, vai, comece. Vamos lá. Mais ou menos ano passado, ou no finalzinho de 2021, eu comecei a ver os filmes do Wong Kar-wai. Kar-wai é um diretor excelente. Ele é chinês, eu acho. O Sam pode me corrigir qualquer coisa. E ele já rapidamente se tornou um dos meus diretores favoritos da vida. Assim, você vê os filmes do Wong Kar-wai, você vê as fotos dele, dele filmando as coisas, e você pensa, nossa, ele filma essas coisas nos anos 90, porque ele usa óculos escuros, um sobretudo preto, né? Uma roupa de ginástica. E os filmes dele tem muito essa estética anos 90. Os personagens estão sempre assim com óculos escuro, andando meio, sabe, tentando parecer legal. Ele faz umas montagens assim, uma edição com a câmera se mexendo rápido, com eles andando assim, que é muito brega, mas é muito legal. E porque funciona, mas não só porque funciona, principalmente porque o filme no geral é bom. O que ele tá contando, a direção, as cenas de ação às vezes que tem, o drama dos personagens são excelentes. Aqui não tem isso, sabe? Nada é bom. O brega que o Sam tá falando seria legal e funcionaria, principalmente com o Tom Cruise, que é um cara que, por mais que seja legal, ele é um pouco estranho, vamos ser honestos. E não funciona, cara. Então só fica deslocado, fica estranho, sabe? Parece uma paródia do Austin Powers, sabe? Em vários momentos. E assim, a briga de faca no final, se o Dr. Evil do Austin Powers aparecesse lutando lá no final rindo, eu ia achar plausível. Realmente essa luta na praia dos dois de faca com sobretudo não tem outra explicação. Então assim, é isso. Tipo, é um filme que é muito triste porque o primeiro é muito bom e você vai do primeiro que é excelente pra... Esse negócio é uma queda muito grande. Ainda bem que a franquia ela volta a se reerguer com os próximos filmes. Comentaram da diferença, né, do primeiro pro segundo. Em termos de bilheteria, o segundo ele teve um orçamento próximo de 125 milhões de dólares e ele arrecadou 546, né, milhões, ou seja, ele foi um filme que foi bem, mas ele ainda não foi tão bem quanto o primeiro filme, né. E você tem toda a questão da crítica especializada que não gostou tanto do filme assim. Mas de novo, eu estou no meio aí de vocês dois, né? Eu acho ele um filme brega. De novo, infelizmente, eu concordo com o Charlie, mas eu não acho o brega do tipo, credo, tá muito feio. Eu acho o brega do tipo, ok, tá divertido. Eu acho que Missão Impossível, todos os filmes acabam sendo divertidos. Isso que a franquia se mantém além das cenas. Cada filme você vê o Tom Cruise fazendo coisas diferentes, sem dublês, se desafiando. Eu acho isso muito foda, eu acho um recompensador pra gente que ama cinema assistir isso. Não sei se eu acho o Tom Cruise um cara tão brega assim, eu nunca parei pra pensar nisso, mas esse segundo filme, ele tem esse lado, mas eu ainda acho ele um... Eu falei que ele é um cara estranho, e ele é estranho. Foi estranho. Nunca se esqueça... É que tem a parada da cientologia, né? Nunca se esqueça da entrevista dele na Oprah. Ali ele tava correto. É que o Sam, ele gosta. Não, mas você, tipo, antes, né? Tá botando um pouco aí, não, que você... Bota na mesa a carta, não, o Wong Kar-wai, e o próprio Hong Kong, onde ele é. Muita gente acha que é chato, o filme dele é chato, você coloca como se fosse objetivo. Não, o Wong Kar-wai, além de brega, é um ótimo diretor, completamente consagrado. Mas na própria Hong Kong, não, os filmes são chatos, são lentos, e no final é tudo uma questão realmente subjetiva. Não pode... O que você acha brega e ruim, também pode achar brega e bom, no caso. De Velozes e Furiosos, tal qual a China. É Hong Kong que acha... Não, aí você tá mentindo já. Eles gostam de Velozes e Furiosos que nem o Sam. Então tá tudo explicado. Sam, nessa eu não posso te defender também, viu, Droga. Realmente nessa eu não posso te defender. Se você acha que Vin Diesel e Tom Cruise são astros parecidos, eu não posso te defender nessa, me desculpe. Não, eu nunca falei isso. Mas pensa, a gente sabe que você pensa isso. Bom, se vocês tivessem que dar uma nota pra Missão Impossível 2, qual nota vocês dariam? Eu daria 4. Uma nota 5,5. 11. E 10, claro. Tá. Não, dá.
Caralho, que ódio, que ódio. A vida de vocês é mais importante pra mim do que a minha. Nenhuma vida importa mais do que esta missão. Eu não aceito isso. Convenhamos que se o Charlie está com ódio, o Sam venceu nessa. E 6 anos mais tarde, né, em 2006, o Missão Impossível 3 foi lançado, dessa vez novamente com uma troca, né, na direção. O JJ Abrams, não, o JJ, né, coloquei um J a mais. JJ Abrams, é um DJ. o 3J Abrams, dirigiu o filme pro amor do Sam e do Charlie, que são grandes fãs desse diretor. E esse filme, que também, junto com o 2, se você pegar listas aí na internet, também é um dos filmes que a galera menos gosta. E, curiosamente, ele é um dos filmes que menos faturou, né, na sua bilheteria. Ele faturou pouco menos de 400 milhões por um orçamento de 150. Mas, curiosamente, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas aqui talvez a gente tenha o melhor vilão da franquia, interpretado pelo saudoso Philip Seymour Hoffman. Vocês concordam com isso? Mais ou menos, porque eu prefiro o vilão do Sean Harris lá dos outros 2 filmes. Mas eu concordo com o Bruce, assim, é um vilão excelente. Curiosamente, esse filme do J.J. Abrams foi quando a produtora dele, a Bad Robot, assumiu a produção do Missão Impossível, né, e produz até hoje. Ele é um dos co-produtores de todos os Missão Impossíveis, não só ele como a produtora. Então foi uma parceria que fincou, né, que continuou. J.J. o Jatinho, como eu gosto de chamar ele, um diretor que fez decisões controversas na carreira dele, fez umas cagadas, Star Wars 9. No geral, é um diretor assim que eu gosto muito dele. Ele tem um feeling legal. Eu adoro aquele Super 8 que ele fez com as crianças, que é o Stranger Things, antes do Stranger Things. É um diretor bem legal. E eu gosto bastante desse Missão Impossível. O Sam, eu sei que não gosta, que acha horrível, mas eu acho a direção dele bem sólida. Eu gosto até da participação especial do Aaron Paul como o cunhado do Ethan Hunt, né? No geral, eu acho que, embora o primeiro Missão Impossível, ele é um filme muito bom, o segundo é um filme muito ruim, e esse terceiro eu acho que foi o mais divertido, sabe? Foi o que eu mais me diverti até ver os outros, né? Claro, né? Os que vêm depois. Mas foi um feeling bem gostoso. É um filme que eu tenho um certo carinho. Eu também tenho esse carinho, porque, como eu falei no começo do episódio, ele foi o primeiro Missão Impossível que eu assisti, não lembro quando. E na época, né, eu comentei sobre ele ser um filme divisivo pra galera. Na época que eu assisti a primeira vez, eu gostei bastante dele. Assim, gostei bastante, tipo, se você me perguntasse na época, eu daria um 7,5 ou 8. Depois que eu comecei a rever todos eles, ele caiu um pouquinho, porque eu gosto mais de outros que a gente vai falar daqui a pouco. Mas ainda assim, eu acho ele um filme bom, eu acho ele um filme melhor que o segundo, por exemplo, que eu não acho um filme tão ruim assim quanto o Charlie, mas também não tão maravilhosamente excelente, obra-prima quanto o Sam. Você repetir isso 15 vezes durante o podcast, né, Wilson? Vai tomar no cu. Você me tirou o foco, Charlie, tá vendo? Desculpa, eu sei. Olha que vilão, velho. Que vilão, mano. Eu não consegui me controlar. Acho esse filme decente, acho esse filme legal, mas ele também tá longe de ser os primeiros e os primeiros na lista. E você, Sam? O Charlie comentou que você não gosta dele. Isso é verdade? Ele está mentindo? Conta pra gente suas opiniões sobre Missão Impossível 3. Está certo, eu realmente não gosto. E o Charlie falou que não reviu os filmes pra podcast, então ele tem na memória, então o que isso mostra que ele não é nada profissional, né? Vamos ver quem é profissional no final desse episódio, né? Sempre. A gente chegar no Missão Impossível 7, a gente vai ver quem é profissional mesmo. Vamos ver. Você precisa de 7 filmes pra mostrar que você é, tá vendo? O Charlie reassistiu o filme porque, nossa, eu vendo plenamente que o J.J. Abrams não é pra cinema, ele realmente é pra TV, série de TV. Cala a boca. Que o filme tem uma estrutura de piloto de série de TV, não, é sério. E a forma como o vilão do Hoffman é ridículo. A gente queria atropelado por um carro. Esse é o grande final do vilão assim no melhor como a vida real. Eu concordo que o final é bem desperdiçado. Na vida real a gente morre assim também. Assim, quando eu vou ver Isso é Impossível, Charlie, eu quero ver realismo realmente, né? Eu quero ver com a minha vida, é claro. Você não é capaz de, entender a crítica do J.J. Abrams, mostrar como até no mundo surreal e com coisas inimagináveis como de Missão Impossível, a gente pode morrer dessa forma, das maneiras mais banais possíveis. Realmente, isso também mostra muito bem como é a dor de cabeça, né? Com a câmera trêmula,
toda hora, que não dá pra entender nada na cena de ação, ele não consegue dirigir a cena de ação. É inteligível, não dá pra Mas ver se você nada. começar a tremer também, Tremer. que vai ficar normal. Vai chegar normal. Faz sentido. Não, como exemplo, todo mundo fala bem daquela cena da ponte, que é boa realmente, né? A armadilha que dão pro Hunt, mas a direção do J.J. Abrams atrapalha muito, o que o roteiro até consegue formar um bom cenário, mas o J.J. Abrams nem aproveita esse direito com a direção, que é muito porca, que acho que nem CTV tem direção tão ruim assim. É bem blend, tipo, também a paleta de cores é totalmente Você não tá blend. vendo Invasão Secreta, meu amigo. Olha, depois de você ver Invasão Secreta, você vai... É o que esperar. Nossa, também realmente está comparando aí, né, com algo mil degraus abaixo. O trabalho aqui está feito. É mais. Beleza, Charlie, então vai, dê sua Peraí, nota 10, 11 essa é a pra essa defesa nota, então. dele, não. O Charlie defende assim, não é tão ruim quanto isso aqui, que é mil vezes mais ruim. Não, isso não é ruim, não torna um filme bom. É assim que os debates funcionam. Ô Sam, entre Missão Impossível 3 e Velozes e Furiosos 8, você fica com qual? Suicídio. A gente sabe que no fundo você escolhe Velozes 8, a gente sabe. Deixa eu fazer uma pergunta. Charlie, Não, você- só deixa eu fazer uma pergunta. É nesse Fala aí. filme que tem o Billy Crudup como um vilão? Sim, Ah, tá. Sim. Não, então tá certo. Esse filme é bom mesmo. é ele mesmo. Nossa, Calado. Charminho, você que talvez seja o que mais gosta do filme aqui, entre nós três, que nota você daria pra ele? Nota 11 de 10. Não, mentira. Eu não vou fazer que nem o hilário. Sam. Estou rindo. Nota 7,5, que nem o primeiro. 7,5. E você, Sam? 5. Eu daria uma nota 6 aí pra ele. Assim, contando que a média pra passar de ano seria 6, eu dou uma nota 6 pra ele. A vida de vocês é mais importante pra mim do que a minha. Nenhuma vida importa mais do que esta missão. Eu não aceito isso. E passando pra o que eu considero, né, a parte boa da franquia, assim, a melhor parte da franquia, não que as outras sejam ruins, nós chegamos em 2011 para o Missão Impossível 4, né, aqui no Brasil conhecido como Protocolo Fantasma. Ele que já foi citado aqui por vocês duas vezes, acho que nesse episódio. Ele que é dirigido pelo Brad Bird. E ele que teve uma bilheteria grande, né, principalmente se você comparar ao terceiro, ele mais do que dobrou a bilheteria. Ele alcançou quase 700 milhões, né, faltando apenas 6 milhões para alcançar essa marca, dentro de um orçamento de 145 milhões. Só fazer um relato curioso, esse é um dos filmes que eu mais gosto da franquia. Eu acho que, não sei se foi o Charlie, eu acho que foi o Charlie que comentou que a Missão Impossível, a franquia como um todo, ela começa a ter um padrão a partir do terceiro. Eu já acho que isso tem mais a partir do quarto, né, eu já acho que os filmes sequentes... Falei do 5. Foi do 5 que você falou? Então beleza. Eu acho que começa um filme antes, quarto filme do Protocolo Fantasma. Rápido aí, você falou realmente no quarto começa, porque no final eles citam o sindicato, que é o vilão do quinto. Exatamente. Então, realmente começa Eu no não quarto. lembrava disso. E ele começa, pra mim, né, a ter mais uma cara de uma franquia, assim, coesa, essa questão de sequência, de um filme continuar da onde o outro parou, né, coisa que nos primeiros não tem muito. Vocês também concordam que o quarto, ele é um dos melhores? Quando eu digo um dos melhores de 7 filmes, eu tô colocando o top 3, tá? Vocês acham que ele é top 3? Vocês acham que ele é um dos melhores filmes da franquia também? Somente, acho que é o meu segundo Missão Impossível favorito. E assim, é engraçado porque eu também fiquei... Isso contando com o novo, né, já, com o sétimo. Sim. A gente vai chegar lá. Eu fiquei chocado quando eu vi o Brad Bird dirigir esse filme, que assim, o Brad Bird, o Bruce não vai reconhecer muito, mas o Brad Bird é um puta diretor de animação. Ele fez o Gigante de Ferro. Gigante de Ferro ou Gigante de Aço? Eu sempre confundo. De Aço. Não, é Gigante de Ferro. Então eu errei. Que previsível. Ele dirigiu Os Incríveis e o Ratatouille, né? Que são 3 animações incríveis, assim, tipo, cara, que francamente são 3 filmes nota 10. E ele dirigiu um episódio de Amazing Stories, né, aquela série dos anos 80, de antologia. Mas essa é praticamente a primeira coisa live action, um filme live action mesmo pra valer, que dirige. E por incrível que pareça, ele fez um trabalho muito bom, sabe? Eu acho que esse filme é quando eu acho que Mr. Impossível volta a ter cenas marcantes, sabe? A cena dele escalando o prédio,
cara, é top 5 da franquia, sabe? É muito... Eu que tenho muito medo de altura, tenho um nervoso absurdo vendo essa cena, e a gente sabe, principalmente, Tom Cruise escalou de verdade aquele prédio em... Aonde é aquele prédio? É Dubai? O prédio é o Burj Khalifa, em É Dubai isso, em mesmo. Dubai. Esse filme ele só tem um problema que se chama Jeremy Renner. Assim, esse cara. Não. Na DC tem o conceito da equação antivida. Esse cara é a equação anticarisma. Tanto é que o personagem dele desaparece da franquia, nunca mais volta. Eles nunca mais citam, eles trazem todo filho da que aparecem nesses filmes, eles voltam nos outros. Esse cara só some, que até eles perceberam que é chato pra caramba. Nossa, cara. Você sabe que o plano original do filme era pro Jeremy Renner substituir o Tom Cruise, né? Sim, É por isso que é eles perceberam curioso. o suicídio na franquia que ia ser e desistiram, né? E falaram assim, não, esse cara nunca mais vai fazer. Que nem o filho do Indiana Jones, né? E caraca, que ideia merda, aborta esse negócio. Não, mas é porque realmente, como você citou antes da entrevista do Cruise na Oprah, a imagem pública ali tava detonada. Então, né, os produtores ficaram preocupados com isso, né? E acharam que era melhor substituir o Ethan Hunt pro personagem. E no final, ainda bem que isso não deu certo. Ainda bem. Não, e assim, é legal porque a gente não citou, mas o terceiro filme ele introduz o Simon Pegg, né? Amigo do James, que é um dos personagens mais legais. É o segundo eu melhor. Adoro ele. Ele e o personagem do V. Rames. Rames é o nome dele, né? Dois muito legais. É. E daí agora ele volta nesse filme e ele estabelece eles como equipe do Tom Cruise, né? E você, Sam, você concorda com o Charlie? Vocês que estão discordando bastante aí nesse episódio, o que você acha do quarto filme de Missão Impossível? Não, assim, essa aqui é uma das raras vezes que o Charlie tá certo, então teria que concordar. Que realmente é um excelente filme. E o Brad Bird realmente como o Charlie falou, é um ótimo diretor de animação. Ele fez aqueles clássicos da Pixar, que é o Incríveis, o Ratatouille, acho que o Incríveis 2 também. Mas não falamos desse. Um dos maiores dele, realmente. Então são 2 clássicos. Mas ele também provou aqui, né, no live action, que ele também é um ótimo diretor. Também o roteiro também é ótimo, porque ele sabe muito bem criar essas situações do Ethan Hunt tentar sobreviver. Tipo, também não só a escalada do Burj Khalifa, mas a Tempestade de Areia também é muito bem filmada. Ele correndo na direção do inimigo dele, na Tempestade de Areia. É bem criativo também. Me lembrou que me fez pensar, eu acho que esse é o primeiro filme que eles começam a fazer Missão Impossível ser mais cinematográfico, né? Mais épico, mais gigantesco, né? Sim. Também fica também muito mais um pouco cartunesco. Não que não tivesse antes, mas acho que o Brad Bird deu esse toque na franquia. Nessa cena da tempestade que o Sam citou, com aquele ator que faleceu, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, é o Michael... Como que é? É o que fez o primeiro John Wick também. É dele que... Nick Visky, que é o Kurt Hendricks no filme. Essa cena é bem legal e eu concordo também com o Charlie, né? Infelizmente eu vou ter que fazer isso de novo, eu não aguento mais. Que a cena do prédio... Pronto, começou. A cena do prédio, ela é muito boa pra mim, ela é fácil, top 3 da franquia pra mim. Tem um momento muito específico nela que o Tom Cruise está usando aquelas luvas e tem uma hora que a luva dele cai. Puta, aquela cena dá uma agonia. E eu também, assim como o Charlie, eu também tenho muito medo de altura. Eu sou muito... Tenho pavor mesmo, assim, tipo... em todos os fatores, assim, andar de avião pra mim é uma tortura, né? E a gente sabe que o Tom Cruise realmente estava fazendo aquilo. Puta, essa cena é igualmente foda quanto igualmente perturbadora, assim, pra mim, sem, obviamente, ter nenhuma intenção de ser perturbadora. Pessoal, eu só queria propor 2 coisas. Contem quantas vezes o Bruce repetiu a mesma coisa que eu. E quantas vezes ele falou, assim como o Charlie, vou ter que concordar com o Charlie e tirem... Não, mas aí você acabou de repetir, porque a primeira coisa que você falou, a segunda é a mesma coisa. Tirem as suas conclusões. Ou seja, se o que você está insinuando tá certo, quer dizer que eu tô totalmente errado nesse episódio. Ou seja, eu não deveria estar aqui. É um momento que meus fãs devem estar deveras decepcionados comigo. Acho assim, acho que não existe fã-clube pra... Bom, tem fã-clube do Coringa, né? Fã-clube do Lex Luthor, do Elon Musk, então deve ter um fã-clube seu também. Se você tem um fã, certamente o meu é 100 vezes mais, né, Charmil? Porque incoerência eu ganho fácil. É o Snoopy, fã dele. Bom, mas não mudem o foco que a batalha desse episódio está entre vocês. Eu sou um mero apresentador, eu sou um mero mediador desse debate. Que nota vocês dariam para Missão Impossível 4? Eu gosto muito da Lea Seydoux no filme, uma atriz francesa muito legal, muito bonita, muito talentosa. A personagem dela é bem legal. Não, você também lembrou
Aquela outra agente mulher, Nossa, que é parceira a Paula do é- Ethan Hunt, Sim, sim, é muito que só estranho. apareceu nesse, também foi ótima, e eu achei que deviam voltar com o personagem dela. Não sei por que desistiram de continuar a história Seria legal ela ter dela. voltado. É Jane o nome Isso. dela, né? É a Jane? Isso. Jane Carter. E uma coisa, Isso. a única coisa que eu acho bem bunda desse filme, além do Jeremy Renner, é o vilão, que eu nem lembro quem é, tipo, pra ser honesto. Realmente não tem muito Então, destaque nele. é um vilão bem bunda, mas geral esse filme é excelente. Ele tem um 8,5 pra esse filme é ótimo. Um dos grandes blockbusters dessa década. E você, Sam? Eu vou ir junto com o Charlie dar 8,5 pro filme. Eu daria uma nota 8, próximo de vocês, mas um pouquinho menos, que como dizem que eu tô concordando muito com o lado errado, então como eu tô certo eu vou dar meio ponto a menos. A vida de vocês é mais importante pra mim do que a minha. Nenhuma vida importa mais do que esta missão. Eu não aceito isso. 4 anos mais tarde, né, em 2015, chegou o quinto filme da franquia, aqui no Brasil com o título de Missão Impossível, Nação Secreta. Ele que também foi um grande sucesso, né, e ele que tem a direção do... Me ajude, Charlie, você que tem um sotaque mais bonito do que eu, do atual diretor, né, o que dirigiu desde esse filme até aqui, Macquarie, isso, que muita gente pedia ele para dirigir um filme do Superman, inclusive, né. A gente viu muito isso. Ele que também, né, como o Charlie comentou, continua com a produção do J.J. Abrams. Esse filme que ele segue, né, da ponta, do final do Missão Impossível 4, ele continua diretamente, tem uma parte dos personagens, introduz coisas novas que a gente tem nos filmes até hoje. O que vocês acham do Missão Impossível Nação Secreta? Esse filme, ele é excelente também. Acho que ele começa essa nova leva da franquia. E dá, como é o Macquarie que assume ela, né? Ele que já tinha trabalhado com o Tom Cruise antes nos filmes meio estranhos. Mas ele é isso, ele Jack ele é Reacher. roteirista, né? Ele não só ele dirige e escreve o filme. Curiosamente, um dos primeiros trabalhos que ele fez como roteirista é o Suspeitos, aquele filme lá do Bryan Singer, que é excelente também. Um grande clássico. Então é um roteirista bem gabaritado que fez essa transição para diretor. Se mostrou um baita diretor de filme de ação, né? Só é uma pena que ele foi preso nessa franquia do Missão Impossível e não conseguiu trabalhar em outros filmes pra gente poder analisar melhor, né? Se ele realmente manda muito bem mesmo com o diretor. Mas nesses filmes, assim, eu acho que não tem o que reclamar. E ele manda tão bem que o Tom Cruise quis manter ele como diretor principal da franquia, que tá fazendo todos esses filmes até agora. E esse aqui, ele tem um começo bem chocante, né? Com um personagem morrendo, já apresentando o vilão, que é o Solomon Lane, que é o nome dele, do vilão, interpretado pelo Sean Harris, que é um ator britânico excelente também, que infelizmente não faz tanta coisa, mas é um baita ator. E assim, meio que ele começa também a entrar meio na mesma vibe do quarto filme, né? Não tem muito o que falar. Eu só acho que é legal porque ele dá mais protagonismo feminino, né? Ele traz duas personagens, Rebecca Ferguson, que interpreta a Isla Faust, que é uma das personagens mais legais de toda a saga do Missão Impossível, e a personagem da Vanessa Kirby, se eu não me engano, também aparece nesse filme, que ela volta a ser mais recorrente, assim como uma personagem meio que anda no cinza, né? Ela não é nem boa e nem ruim, mas é bem divertido. Assim, de destaque de cena de ação tem aquela cena do tiroteio, que é quando eles apresentam a personagem da Rebecca Ferguson lá num teatro, num cinema, que é muito boa. Eu lembro que eu fiquei, na ponta do sofá assistindo ela. Você acha que nesse filme o Jeremy Renner tem os mesmos problemas do filme anterior? Ele tá ainda um pouco pior, um pouco melhor? O que você tem de opinião da participação dele aqui pela segunda vez? Uma coisa. É um personagem que podia só não existir, né? E você, Sam, o que você acha do quinto Missão Impossível? Não, eu sou do contra aqui. Não, o filme é ótimo, mas o Charlie falou que o Jeremy Renner tá a mesma coisa. Eu acho que o personagem dele tá bem melhor do que no quarto, ele tá bem mais engraçado, consegue ser um bom alívio cômico. E ele também acho que acrescenta um pouco a equipe. É uma grande falta ele ter desaparecido do sexto, do sétimo, mas também não é essa coisa ruim que o Charlie tá clamando ser. Agora, sobre o filme em si, pra mim ele é top 3 da franquia, porque realmente o Solomon Lane é um ótimo vilão, que não apenas ele desafia intelectualmente o Ethan Hunt, e tem esse negócio de xadrez entre os dois, porque todo o problema que o Solomon Lane apresenta, o Ethan quase que não consegue superar,
Então fica bem tenso ver esse embate entre os dois. Não sei se também acho que os set pieces da sequência de ação são uma das melhores. O começo com o Ethan Hunt, o Tom Cruise, né, no avião, decolando ele do lado do avião, esperando a porta abrir lá do lado enquanto tá voando. A cena na ópera, que aparece a Ilsa Faust como sniper, também é uma sequência. O final também, quando eles derrotam o Solomon Lane, também é bem criativo. Então no final, a direção e o roteiro são impecáveis. E esse filme tem o Alec Baldwin, né? É quando eles introduzem esse personagem dele. É, o Dito da C, que ele... Hanley é o nome dele, né? Isso. E o Solomon Lane, ele volta pra ser o vilão do sexto filme também, né? O que é um detalhe bem legal. Sim, e É um bom vilão, é um dos vilões, no caso. o Solomon Lane, pra mim, é o segundo melhor vilão da franquia. Ele só perde pro vilão do terceiro filme. E pelo menos até um bom momento, esse era o meu Missão Impossível favorito. Eu gostava dele um pouquinho mais do que eu gostava do quarto, né? Depois ele foi ultrapassado nessa lista, a gente fala aqui daqui a pouco. Mas eu acho que ele continua a evolução que a franquia tinha, né? A partir do quarto. O Charlie acho que é um pouco mais do quinto, né? Mas eu e o Sam acho que começa no quarto. Ele continua, ele evolui ainda mais, ele melhora ainda mais o que já era bom. Ele tem a nova direção do Christopher McQuarrie, é isso? Isso, ele tem a direção que curiosamente eu assisti os dois Jack Reacher, um eu acho mediano, o outro eu acho fraco, e aqui ele tá muito bem. Então, e ele continua muito bem na franquia, a gente já pode adiantar isso também. Me surpreendeu bastante, e aqui eu daria uma nota 9 para esse filme. Eu acho que, pelo menos até aqui, ele é o melhor filme, com um pouco de sobras, na minha opinião. Ele é ligeiramente, não tão ligeiro assim, ele é facilmente superior ao quarto filme, que seria o meu segundo. Que nota vocês dariam para esse quinto filme? Nota 8. É bem bom, mas eu acho que fica um pouquinho abaixo do quarto. É um dos melhores da franquia ainda. E você, Sam? 10. O Sam tá generoso nas notas, né, nesse episódio. A vida de vocês é mais importante pra mim do que a minha. Nenhuma vida importa mais do que esta missão. Eu não aceito isso. Bom, e a gente chega no penúltimo filme da franquia, né, o Missão Impossível 6, o que eu já adianto, o melhor da franquia. Ele foi lançado em 2018 também, com a direção de Christopher McQuarrie. Ele foi um grande sucesso, ele arrecadou quase 800 milhões de dólares, arrecadando 9 milhões a menos do que isso, com um orçamento de 178 milhões. Ele trazendo um grande ator, né, um dos favoritos do nosso amigo Parzival, o Henry Cavill no elenco, trazendo de volta o Sean Harris, com algumas adições, né, a Michelle Monaghan, né, não sei pronunciar corretamente, está nesse filme também. Eu fiquei chocado. A Angela Bassett também. Boa, bem lembrado. O que vocês acharam de Efeito Fallout? Vou ter que fazer o comentário genérico, padrão que não faz. É sim o melhor filme da franquia. Excelente, tipo... Cara, o Porta-Vil, né, que é o Henry Cavill, é um ator muito ruim. E ele está muito ruim nesse filme também. Mas o personagem dele também não exige nada de atuação, então tudo bem. Ele só precisa ter realmente o famoso bigode, o polêmico bigode. Mas é um filme legal, assim. Eu lembro que o plot twist, assim, não vai ter spoiler, né, gente? Nessa altura do campeonato, tem que deixar isso avisado. Que o plot twist é que ele é um dos vilões, né? E ele tá trabalhando junto com o Sean Harris, lá, o Solomon, pra derrotar o Ethan Hunt e tal. Um plot twist bem legal. Eu, por exemplo, não vi isso vindo. Então é um excelente filme, as cenas de ação são incríveis, assim, o Tom Cruise... Esse é o filme que o Tom Cruise se machucou sério, né, no set, ele se quebrou dando lá um pulo, e você vê isso nitidamente na hora do filme. Então, assim, realmente é muito foda, o melhor da franquia, não tem jeito. E é só uma pena que realmente a franquia não conseguiu replicar esse sucesso, porque tava vindo numa ascensão gigantesca, né? Mas assim, é um puta blockbuster. Eu lembro que inclusive é um dos melhores trailers que eu já vi na minha vida, é o trailer desse primeiro filme. E eu também acho que eles devem ter ficado muito felizes hoje em dia de terem matado o personagem do Alec Baldwin, porque depois de toda a treta que aconteceu com ele, ia ser só mais uma dor de cabeça pra franquia. Bom, você comentou, eu não lembro de cabeça do trailer.
Agora, você comentou, nunca tinha parado pra pensar nisso, mas é curioso também que cada filme, né, principalmente eu que até então gostava mais do quinto, esse filme ele sempre vai dando um pulinho de qualidade, e ele chega, né, eu acho que eu esqueci de falar na apresentação do filme, que ele estreia em 2018, e ele novamente, pro novo lançamento, que a gente vai falar ele daqui a pouco, muito por causa da pandemia, teve uma série de adiamentos, então ele fica uma janela muito grande, né, entre um filme e outro, mas Missão Impossível também sempre foi conhecido, eles não fazem um filme todo ano, né, que nem Velozes e Furiosos quase todo ano tem, o Sam pode falar melhor dessa franquia do que ninguém, mas Sam, o que você acha? Você também acha o sexto filme o melhor da franquia, pelo menos até aqui? Eu também vou indo no clichê, dizer que o sexto é realmente o melhor. Tenho que concordar com o Charlie que o Henry Cavill uma porta, porque vendo o time, principalmente eu percebi isso, que ele só faz grunhido, velho, esse grunhido e cara de bravo, nada demais. Também, como ele falou, o papel não exige. A única coisa boa que ele fez foi aquela cena de engatilhar os braços, né? Recarregando o braço, é bem criativo mesmo. Esse filme como falei, é o melhor da franquia. Também, principalmente pelo terceiro ato, pelo final, a luta entre o Ethan Hunt e o John Lark lá na montanha, que o helicóptero cai. E o Ethan Hunt tem que pegar aquele dispositivo, né, para desativar as duas bombas nucleares. E realmente é intenso também. Você vê a contagem agressiva, você vê o Ethan Hunt ganhando com o tempo. Então é bem interessante como o roteiro utiliza bem a atenção. Também a luta do Solomon Lane contra o Ezra Faust e do Simon Pegg também. E consegue, diferentes personagens, cada um faz uma coisa interessante, trabalha muito bem para cada um ir de forma harmônica com o outro. Criar esse ótimo terceiro ato. Eu, até então, a nota maior tinha sido 9, né? Eu daria um 9,5 pra franquia. Eu ainda não consegui dar um 10 no filme, quem sabe... Bom, mais pra frente a gente fala aí do sétimo filme. Charlie, que nota você daria pra Efeito Fallout? 8,5. É a mesma nota que eu dei pro quarto, mas eu acho esse aqui um pouquinho melhor, em geral. Mas 8,5 é um baita blockbuster e um puta filme. E você, Sam? 10 de 10? Sim. O quê? De 6 filmes você deu 10 pra o quê? Sei lá, 4? Ele deu 11 pro Missão Impossível 2. It's Joe Over, né? Tipo, já acabou. Não tem mais o que discutir. A vida de vocês é mais importante pra mim do que a minha. Nenhuma vida importa mais do que esta missão. Eu não aceito isso. Bom, e finalmente a gente chegando no mais recente lançamento da franquia, né? O Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1, popularmente conhecido como Missão Impossível 7, que eu já vou adiantar, né? Antes da gente começar a falar do filme, o que o vilão Charlie Brown vai falar que é o meu grande erro, se prova ser o meu grande acerto, que é um filme que eu, infelizmente, não consegui vê-lo ainda, mas ainda assim eu estou aqui para conversar com vocês sobre ele, fazer pergunta, tentar dissecar um pouco desse filme que eu ainda não vi. Ele vai me atacar por isso, mas vocês sabem que isso só demonstra a minha profissionalidade e amor por isso que a gente faz e por vocês, né, meus fãs? Jornalismo, mas o quê? Esse filme que estreou há poucos dias no cinema, né? Ele que teve uma série de adiamentos, né? Ele era para estrear em 2021 originalmente, se não me engano, era isso? E ia estrear junto com o Batman em 2020. Não, 2020 estreou... 21 estreou 2 anos depois, né? Ele chegando agora em 2023. Ele que novamente tem a direção de Christopher McQuarrie, sei lá, o nome dele. E tem no elenco o Tom Cruise, tem a adição da Hayley Atwell, né? O amor do nosso amigo Doug, que muito esteve aqui também. E volta de personagens como a Vanessa Kirby, a Rebecca Ferguson, entre outros personagens. Vocês que assistiram o filme podem falar melhor do que eu. Qual a opinião de vocês sobre Missão Impossível 7? Eu vou falar de responsabilidade, né, de você assumir os seus compromissos. Então, eu e o Sam, a gente assistiu o filme nos cinemas. Preparamos, né? Veja bem, preparamos para o podcast. Eu queria perguntar... Infelizmente, você não viu, eu queria perguntar pra ele se a sala tava cheia. Quando eu não vi, eu não tenho como perguntar isso. Mas vocês sabem que isso é uma vingança do podcast de Shazam, Fúria dos Deuses, Sam? Uma referência. Que o Sam ele fez uma confissão muito, muito, muito triste pra mim, que sempre
confiei na idoneidade desse homem e ele falou uma coisa que eu jamais esperava. Eu esperava isso do Charlie, não esperava isso dele. Mas eu não posso dizer se estava cheio ou não, porque eu não consegui chegar na sessão, infelizmente. Uma série de problemas de... A bateria acabou no celular. Então, a bateria tava acabando, não deu pra pedir um Uber pra chegar no shopping, eu tava sem dinheiro pra pegar uma condução. Assim, problemas da vida de uma pessoa de bem que todo mundo passa aí, que... No fim você vê que o Sam pelo menos teve responsabilidade pra, de qualquer forma, assistir o Shazam 2, né? É que você não consegue fazer isso, né? Assim, não importa como, né? Assim, a gente não pode falar como, porque assim, a gente não vai jogar pedras no nosso amiguinho, né? Mas ele poderia pegar 1 aninho de prisão aí, se ele contar a forma como ele assistiu. Porque eu só acho que tem que deixar claro assim, né? Realmente, botar cada um no seu lugar, pra ficar claro quem é responsável e quem não é, né? Eu sou tão responsável que estou aqui apresentando o episódio, coisa que o senhor não quis fazer, mesmo sem ter visto o filme. O que isso significa? É um profissional de altíssimo nível, não há como negar, e quem nega está errado. Agora que merecemos, não que precisamos. Gostei da referência Mas, de Christopher Nolan, Sam, muito O obrigado. tava estipulado pra todo mundo assistir o filme, né? E participar do podcast. Mas. Não gagueja, você já não gagueja também. Não Primeiro adianta tem. quando os amiguinhos não ajudam, né? Não são responsáveis. Bom, mas estou aqui mesmo assim. Mas, tirando o fato do nosso colega de trabalho aqui responsável, esse filme, ele é, assim, eu fiz um texto no começo do ano dos filmes dos 100, 120, mais ou menos, filmes mais esperados do ano. Coloquei esse Missão Impossível com o 14º, era um filme que eu tava muito animado. O trailer, cara, o que eu gosto do Missão Impossível é que ele, nessa era de blockbuster, principalmente os filmes de herói que estão cada vez mais feios, né? Tirando um ou outro feios ou até os outros blockbusters, tipo Transformers, sabe? Essas coisas que estão cada vez piores. O Missão Impossível, ele se mantém num nível muito alto de qualidade visual, né? A cinematografia, a direção, o visual geral dos filmes são lindos. E esse novo, o trailer é lindo, sabe? O trailer eu fiquei de boca no chão, sabe? Caraca, é isso, blockbuster dá pra ser bem feito. E eu acho que isso acaba sendo, infelizmente, mais ou menos, uma das melhores qualidades desse filme. Ele é um filme muito bonito, as cenas de ação são incríveis, os set pieces, eles são bem inventivos em sempre fazer cenas que são diferentes, né? Tipo, que nem eu amo o John Wick, mas o John Wick, às vezes, ele acaba ficando um pouco meio, sabe, uma cena um pouco parecida demais, sabe? Tanto é que esse último John Wick, embora eu ache muito melhor que o Missão Impossível 7, eu acho que ele tem um problema que é muita ação, sabe? Ele estende demais as cenas de ação. Aqui eu já acho que é mais moderado, mais ciente do que ele tem que fazer. E eu gosto o elenco é ótimo, como sempre, mas eu acho que ele peca em outras questões. A personagem da Hayley Atwell é uma personagem super irritante, que, sabe, durante 70% do filme ela só tá fazendo a mesma coisa. Também já tá começando a me irritar, que ela engana o Tom Cruise, ela é meio que maladra, ela consegue manipular, né? Ela tem mãos leves, assim, ela consegue, tipo, tirar o gema, por exemplo, bem rápido. E todo o lance do filme, que é uma parte 1, né? Ou seja, eles dividiram em 2 partes, ele gira em torno de uma chavinha, não é, Sam? Uma chavinha que, inclusive, se esse filme tivesse sido lançado, tipo, 3 semanas atrás, ia ser a coisa mais engraçada do mundo, que ele ia casar com o Submarino. Porque o filme ele abre com o Submarino. E tem todo um lance que é muito engraçado. Que lembra muito o negócio que aconteceu aí dos ricos no Submarino aqui no nosso mundo. E o filme gira em torno disso. Não, mas foi algo engraçado que notaram, que a chave tem um forma de cruz, né? Como você sabe. E o Tom Cruise, o Ethan Hunt, ele se refere ao grande vilão do filme, que é a entidade, que é uma inteligência artificial, como um deus. Então, descreve no filme com o Ethan Hunt querendo matar Deus, e a chave, né, que é pra matar ele, no caso a entidade, é em forma de uma cruz. Então, dá pra ver que o filme acho que é até um pouco pensa nessa surrealidade do Metal Gear, então, porra louquice. Tipo, inteligência artificial, essa chave também, parece algo. Não é totalmente, mas é similar, tipo, a Metal Gear. E se você parar pra pensar, faz sentido. Principalmente nos próximos anos, agora com a ascensão da inteligência artificial. Faz sentido ser o vilão final ser tipo um robô, né? É bem interessante. E também
eles também exploram muito bem o quão poder ele tem, que ele pode mudar completamente o mundo. Então acho que é realmente pra mostrar que como é o último filme, os últimos dois filmes, essa é a maior ameaça que o Ethan Hunt e sua equipe vão combater. Embora o vilão do filme, que é o Gabriel, o Gabriel, interpretado pelo... É outra referência que Sim, Gabriel do não de Anjo. anjo, né? Então. Não, mais e uma. assim, detalhe que tem a personagem que se chama Paris e ela fala francês, né? Bom, então, da Pon Clementif, que parece uma história de filme silencioso. É uma mímica. Silent Movie. Ela não fala nada, né? Essa personagem, ela é a mais aleatória do filme e, tipo, eu gostei dela. Eu gosto dela. Não, eu gostei dela, mas eu achei assim, pô, eu achei a redenção no final dela salvar o Ethan Hunt muito bunda. Tá ligado? Tá ligado aquele gif do Guilherme Boulos falando, vai tomar no c... Sabe, eu tava assim, não, vai tomar no c... Cara, sabe? É muito forçado, parece coisa de... Cara, parece coisa de Velozes e Furiosos. Não. É ruim assim. Cara, Cara, você sai daqui, não vou sair, eu vou sair. Não vou escutar isso, não. O Esai Morales, que é o vilão do filme... Você deveria gostar dessa referência do Charlie, você deveria concordar, inclusive. Então, não, mas, ó, o Esai Morales... Não comece. Lá com ela tá o filme inteiro ajudando ele, fazendo tudo. Aí no final, ele ataca ela, mata ela e fala assim, você iria me trair e ajudar o Ethan Hunt. Como assim? Como assim do nada? Sabe, só porque, tipo, o Ethan Hunt não matou ela? É porque... Sim, exatamente. Então, acho que muito do nada, mas como falou, deram essa explicação aqui no caso, quando o Ethan Hunt foi lutar contra ela, né? Tipo, acho que um segundo ato, e ele tava querendo matar ele. Obviamente, o Ethan Hunt, né? Ela achou que, por causa, né? Os seus inimigos, ele também ia matar ela, e quando ela foi derrotada, o Ethan Hunt simplesmente, né, poupou ela. Então, acho que isso gerou uma simpatia, uma empatia pelo Ethan Hunt. Também porque também ela não sei, não deram, infelizmente, também tem. O filme é gigantesco, mas não deram uma backstory pra ela, pra gente saber mais sobre o passado dela. Porque o roteirista quis que isso acontecesse, né? Só por isso. Também podiam explorar mais, né, a personalidade dela. Tudo bem que é uma performance mais física, né, já que ela não tem muitas falas, mas ainda dá pra explorar. Não é porque ela, no caso, tentou ajudar o Ethan Hunt, além do caso dele ter poupado ela. Ficou muito estranho. A personagem até esse momento tava legal, tava bem diferente de tudo da franquia Missão Impossível. Mas o vilão também, o Esai Morales, não dá pra negar que o visual no caso na festa mesmo, ela aparece com o rosto pintado, aquela lágrima com maquiagem, também é bem legal no caso, visualmente. Não, sim, é bem legal mesmo. O vilão, o Esai Morales, você gostou dele? Tipo, sim, é um ator muito legal. Eu lembro, ele é o Exterminador de Titãs e o vilão lá daquela série da Netflix, como é que é o nome? O Ozark. Mas aqui ele é tão genérico, tão sem graça, e eu sei que eles provavelmente vão deixar ele pro próximo filme, o desenvolvimento dele. Mas mesmo assim eu achei tipo um dos vilões mais sem graça da franquia inteira. Eu gostei. Realmente não é tão, no caso, comparando com o Sean Harris e o Hoffman, realmente ele não tem o mesmo gravidade, não tem o mesmo poder, mas mesmo assim eu gostei bastante do vilão dele. Sim. Tem outras participações pequenas, assim, eu gosto muito do Shea Wingham, que é aquele ator que é o policial que tá... Policial, né? A gente do governo que tá perseguindo o Ethan Hunt. É um ator muito bom. Mas o que importa mesmo é a volta do Kit Reed. Ah, sim, o... Diretor da CIA. Ele é de qual filme mesmo, Sam? Oi? Do primeiro? É do primeiro, É do primeiro filme? A cena do... É verdade. Também né? é algo aí que tem que notar que, como a gente percebeu, tem muita... Tipo, callback pro primeiro filme, além da volta do Kit Reed, né, que é o diretor da CIA. Também tem os ângulos holandeses, que são bem frequentes no primeiro filme, voltam aqui também nas cenas de diálogo. Achei bem legal. Principalmente no flashback, né, do Esai Morales tem muito perceber isso. que o McCarthy pegou um pouco da identidade visual do Brian De Palma. Sim. Não, e tem que comentar a sala dos cameos, que é aquela sala que tem um monte de ator famoso, o Cary Ellis, o Mark Gatiss, Dina Varma que aparecem como pessoa lá do governo. É uma cena bem legal. E assim, tem uma coisa que eu detestei nesse filme, que foi a morte da Rebecca Ferguson, a Isla Faust, que foi muito covarde, sério. Na hora que eles mataram a personagem, eu não acreditei que ela morreu, tipo, uma maneira tão bunda e tão, tipo, anticlimática, sabe? Sem o que a personagem merece, sabe?
E bem triste. Algo sobre isso é. Antes de eu ver o filme, eu já tinha pegado isso, falei que o Zach Frost ia morrer. E eu não fui lá ver o filme, já sabendo disso. Aí quando no começo tem uma morte passada dela, e quando ela morre no começo, caramba, ela morre assim, já de primeira, eu fiquei surpreso. Sim. Aí não, ela voltou e ela morre depois, faz mais sentido. Aí eu acho que pra mim, também, já ter já eu já sabia já da morte dela. Então não acho que não impactou tanto, não acho que tenha tão covarde assim. Mas no caso, entendi que como é o último filme, um dos últimos 2 filmes, tinha que ter uma morte impactante. E também tinha que ter, pra rolar a química entre o Tom Cruise e a Hayley Atwell, os personagens deles, a Isa Fox tinha que sair, né, que é o interesse romântico dela, o primeiro no caso, e pra Hayley Atwell tomar o lugar dela, ela tinha no caso que morrer. Mas também parece um pouco cru, o Ethan Hunt já começa a ficar tão apaixonado pela Hayley Atwell pouco depois da morte dela, né? Mas até que funciona. Sim, Tem sim. química entre os dois. Mais ou menos, que a personagem dela é muito sem graça. Mas uma coisa que eu gostei é que esse filme ele não termina com um cliffhangerzão, sabe? Ele encerra lá, você sabe que tem mais coisa, ele dá um final, sabe? Eu acho isso bem justo. Bem nobre do. Foi uma insistência do Tom Cruise, né? Que ele falou que foi ele que pediu que tivesse um final entre aspas fechado, né? Que não tivesse cliffhanger, pra audiência não se dar a ver o filme em si, né? Curiosa pra saber o que acontece depois. Mas se for bem feito um cliffhanger, não tem problema, mas também o final aqui foi bem feito, então a gente deixa bem curioso pra ver o que acontece depois. E eu acho que. Quer dizer que você sentiu falta da Gal Gadot aparecendo num submarino? Realmente tá me referindo a Aranha Verso. Como você com um criminoso, ou o Bruce também tá com essa unha de achar que eu sou fã de Velozes e Furiosos. É uma calúnia, essa piadinha aí não vai colar, me desculpa. Ô Charlie, uma dúvida. Você comentou que esse filme muda um pouco aquela questão de cada filme anterior do Missão Impossível e subindo um degrau. Esse filme, ele de alguma forma, ele muda um pouco a expectativa que você tem pro último filme da franquia, o parte 2, ou não chega tanto? Não, ele não é tipo o Tenet, que a gente tá discutindo outro dia no privado. É um filme que me deixou bem rancoroso e desgostoso do Nolan. Esse aqui não, porque esse filme ele não é ruim. Tá longe disso, ele é um filme muito bom, sabe? Mas ele não. Eu não fico desanimado, mas eu acho que, tipo, por exemplo, eu não fico, tipo, tão hypadaço pro próximo filme. Eu só acho que eu ainda tô bem animado, mas eu colocasse dependendo do que for sair, talvez ele ficasse um pouco mais abaixo de outros filmes, sabe? Entendi. Assim, eu tô bem ansioso. Certo. E se vocês tivessem, pra dar uma nota pra esse filme, que nota vocês dariam? 7,5. Mesmo você não curtindo tanto, ainda é uma boa nota. Não, eu falei, é um filme muito bom também. Ele tem só o problema que ele é meio muito longo e tem essas inconsistências que eu não gosto, mas eu ainda acho um bom blockbuster. E você, Sam? Eu gostei bastante do set piece, o set piece em Roma, da perseguição, gostei também do final com os trens. Acho que o final, esse aí dos trens, dos vagões caindo um por um, acho que é top 10, top 5 melhores sacadas da franquia, que é realmente bem criativo, a forma como lidam com isso. E acho que eu mais amei. Por isso acho que eu dou um 9,5 pro filme. Você, Bruce, que nota você vai dar pro filme? Olha, eu tô mais pro lado do Sam, assim, eu acho que o Sam é mais coerente, então, se eu tivesse assistido, eu acho que eu concordaria mais com o Sam do que com você, senhor Charlie Brown. Se você tivesse eu não posso mentir pro meu público, né, eu já deixei claro antes de entrarmos nele que eu não mas Bruce, fale. Você sabe que o Charlie julga os filmes antes de assistir. Mas sim, lógico então que sim. Então ele não tem muito... então... Inclusive, eu não duvido que ele não tenha visto o filme. Eu não duvido. Eu não duvido. Ele leu um resumo do Twitter do filme. Aí tá, e se você escreveu o que ele... Se você pegar e digitar o que ele escreveu, cabe em 140 caracteres. Bruce, que acabou de dar uma nota pro filme, tá falando isso. Eu digo que se eu tivesse assistido, possivelmente eu teria concordado com o meu amigo Sam. Sim. Olha o malabarismo. Entendi. A vida de vocês é mais importante pra mim do que a minha. Nenhuma vida importa mais do que esta missão. Eu não aceito isso.
da gente encerrar o episódio, eu queria pedir duas coisas para vocês, né? Vou me incluir nessa também. Que vocês deem uma nota geral para a franquia, né? Até esse 7º filme. E que vocês encerrassem fazendo o top 3 da franquia Missão Impossível para vocês. Nota geral da franquia 8. É uma das melhores franquias blockbuster de ação da atualidade. Acho que tá lá com John Wick, mais ou menos. Embora talvez Missão Impossível fosse um pouquinho melhor que John Wick, porque eu acho que ele é mais versátil. Eu gosto muito dessa franquia. Consegue atrair vários atores bons. Direção também, esperando o segundo filme. É bem consistente. Num nível bem alto, inclusive. Ela pode ter dado uma caidinha um pouquinho nesse último filme, mas tá sempre subindo, na minha opinião. E mantendo uma qualidade bem alta. E o top 3 eu vou ter que ir pro que a maioria das pessoas acha, falam, eu acho, pelo menos. Que é o maior, é o sexto, o lá do Henry Cavill, o Efeito Fallout. Depois o quarto, que é o Protocolo Fantasma. Isso, que é o nome. isso. E depois o quinto, que é o Rogue Nation, né? O Nação alguma coisa. Secreta. Nação Secreta, que também é um ótimo filme. Então esse seria o meu top 3, é uma das franquias mais consistentes da atualidade. E eu estou bem animado o último filme. E você, Sam? Olha, se não fosse, eu daria uns 9 na franquia no geral. Se não fosse pelo Missão Impossível 2. Aí com ele incluso eu tenho que dar um 10, obviamente. Porque Só queria dizer que o Sam é o pupilo da razão. Você gosta do Paul W.S. Anderson, então faz sentido esses comentários. Sim, inclusive o Charlie não deu 10 pra franquia porque o Paulzinho ainda não dirigiu nenhum, mas há quem diga que virão derivados por aí. Ele ia afundar a franquia. Ia ser o primeiro filme de Missão Impossível a fazer dinheiro negativo. É, claro, com certeza. Qual que é seu top 3, Sanzinho? Claramente o primeiro é o Fallout, o sexto, o segundo vai ser o Master Chief agora, o Acerto de Contas parte 1, e o terceiro é o Rogue Nation, a Nação Secreta. Certo. E a nota que você deu geral, 10? Sim. Certo. Bom, eu vou até o sexto, né? Lembrando que eu não vi o sétimo. Eu daria uma nota geral de 7. Sempre bom lembrar isso. Claro, porque eu sou coerente, eu não minto para nosso público, né? Diferente de alguns que estão aqui, que não é o Sam. Daria uma nota 7,5 para a franquia geral. O primeiro filme é o Efeito Fallout, o Missão Impossível 6, o que eu mais gosto. O segundo é o Nação Secreta, o número 5. E em terceiro lugar, o Protocolo Fantasma, né? O Missão Impossível 4. Pessoal, queria muito agradecer vocês que nos ouviram aqui. Queria avisar que nos próximos dias a gente vai emendar aí alguns episódios, né, intercalando um novo programa que eu e o Charlie estamos fazendo, né, o Pauta Quente, que é uma criação dele. Já está disponível no nosso canal o primeiro episódio, vocês podem ouvir, comentem com a gente, avisem se vocês gostaram, façam pedidos também, indiquem coisas pra gente conversar. E fiquem atentos que vem muita coisa boa, novos episódios, né? O último que a gente tinha lançado do Não É Uma Cópia, até então era do Flash. A gente tinha programado para gravar o do novo Indiana Jones, mas a gente acabou não conseguindo fazer. Peço desculpas para vocês, mas retornamos aqui com tudo. Vem novos episódios nos próximos dias. Queria muito agradecer ao senhor Charlie, ao senhor Sam. Obrigado, espero que vocês tenham gostado da gravação. Isso, eu que agradeço, Bruce. Eu agradeço você, embora eu estar aqui constantemente a cada 5 segundos, não para. O Sam, apesar do seu amor estranho por Missão Impossível 2, muito obrigado por participar. Você que eu vi aqui até agora. E Sam, muito obrigado aí por fazer a oposição ao Charlie. É sempre bom a gente opor o lado mal mesmo. O mal nunca pode vencer. E eu fico feliz que você tenha levado isso como meta de vida. Me orgulhou muito. Muito obrigado pela participação, meu reizinho. Também obrigado aqui, né? Porque se fosse apenas, né, você e o Charles, teria só um lado, razão que seria você. Ainda bem que eu vim aqui, né, fazer Júlia ao seu lado, ficar 2 contra 1. Que no final a lógica e a razão prevalece contra esse criminoso. A vida de vocês é mais importante pra mim do que a minha. Nenhuma vida importa mais do que esta missão. Eu não aceito isso.
Pessoal, muito obrigado. No próximo episódio a gente retorna. Não se esqueçam, né? Novamente, acesse o nosso site, foronerd.com, o acento agudo. Lá você fica por dentro das notícias mais importantes sobre filmes, séries, jogos. Você consegue ler as críticas dos principais lançamentos. Tá saindo muita coisa legal. Então, confiram lá, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Fórum Nerd. Sigam a gente no Twitter, no @nerd_fórum, a gente no Instagram, no @fórum nerd, e a gente no TikTok também, no @fórum nerd. Até o próximo episódio. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau, tchau. Ô, Missão Impossível 2 é ruim, viu, Steve? Ele é um mentiroso. Tchau, ele perdeu, tchau, tchau.